Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Desta vez, O Corpo Guarda as Marcas. Nós estamos no capítulo 5, As Conexões entre o Corpo e o Cérebro. Livro bem interessante, cheio de explicações científicas, bem neurociência. Vamos ver aqui a Greta. Várias coisas pra gente discutir. Um capítulo não é muito pequeno, não deu certo, amiga? Aí, Aê. Bom dia! A nossa última live do do ano. ano. Do ano. Firmes e Gostoso. forte aí. Quantos anos nós estamos, amiga? Começamos em Desde a 21? pandemia, né? 21. 2021, Quatro né? anos. 4 anos aí. 4 anos, estamos um pouquinho, tá? Firmes Eu e e a Greta fortes. somos sobreviventes do Papo de Primas, né? É, verdade. Nossa, Estamos aqui Greta, você desde acha que eu 21 e gostei continuamos. pouco do início Ah, eu desse adorei esse capítulo? capítulo. Já Amei mexam esse a teoria capítulo. comportamental aqui, Não, já traz alterações de Pavlov. corpo, tudo. Nossa, bem interessante, né? Gostei. Esse capítulo foi leve, diferente do outro que era muita É, informação, esse está mais científico, tranquilo, a mas linguagem. científico, só que de um jeito que a gente já está mais acostumado a estudar, né? É, Eu vou ler a frase do capítulo. Vida é ritmo. Vibramos, nosso coração bombeia sangue. Somos uma máquina rítmica. É isso que somos, gente. É de perfeito. Michael Hert. Você conhece? Nem conheço. Não, Então, não tem. é Muito bem o que. bom. Nossa, essa frase diz tudo sobre o capítulo, né? Porque Exatamente. ele vai falar das reações, né? Das nossas reações diante do comportamento do outro, diante das expressões, como que a gente reage fisicamente, né? As nossas expressões das emoções. Bem interessante. Uhum. É bem bacana e ele vai fazendo uma leitura, pessoal, assim, né? Desde Darwin, né? Assim, Isso. da questão de como os animais reagiam e aí também como o ser humano reage de uma maneira mais instintiva, né? Impulsiva, que o corpo, nesses momentos, é onde chega primeiro, né? As reações do corpo que ele chega primeiro mediante as situações quando vão acontecendo, assim, né? Então ele vai fazendo um pouco esse caminho, passando por Darwin primeiro, que é bem isso, né? Assim, as emoções, né? Assim, que vêm, dão essa forma, dão uma direção daquilo que a gente vai fazer. E aí ele faz uma leitura, né? Assim, até ele traz aqui uma figura, né? Isso. De uma reação das mandíbulas, né? Quando está com raiva de um animal e de uma pessoa, né, as reações do corpo, né? Então, assim, realmente, né, se a gente parar para pensar, é assim que funciona. Algo É. acontece, o corpo na hora ele vai reagir. Exatamente essas funções acontecem assim, né? Então, esses sinais físicos, visuais, eles acontecem mediante as situações. Lógico que aí depois isso vai passando pela questão da consciência, né? A gente está falando do começo, assim, essas O reações do corpo, instintivo no é o instintivo. inicial, né? E é aquilo que a gente não pode controlar. Esse início, essa vinda da emoção e essa reação física, né? Não verbal, às vezes tem verbal, né? Um susto, por exemplo, a pessoa às vezes Grita, às grita, vezes né? pula para trás. Então, depende da emoção, mas é esse início aí, que é quando a emoção vem, a gente não tem controle, né? O que Exato. a gente tem controle na identificação do perigo. Quer dizer, mais ou Uhum. menos tem gente que, se Mais ou estiver muito menos, se a gente for, ansiosa, já nem se percebe, perde, né? né? Mas a gente pode aprender a interpretar os sinais e depois Isso. que a emoção vem, a gente regulá-la, né? Exato. Mas
se você não tem uma boa interpretações do sinal, ou até mesmo interpreta, né? Mas não tem como evitar que aconteça o que vai acontecer ali, a situação em si, você vai reagir, não tem jeito emocionalmente, né? E aí você vai, não, na tua cara vai estar descrito. E aí tem várias coisas, né? A gente fica vermelho, pálido, né? A gente ri, sem, tá todo mundo sério e você tá lá assim, né? Segurando a Segurando, risada. segurando. Ou chora, né? Então é bem interessante, assim. E aí é interessante que ele fala, né, que Darwin já falava sobre Já isso há muito falava disso. tempo, né? Sem nem entender muito bem o sistema límbico, ele falava, né, sobre as expressões emocionais ter base biológica Isso. e que não tem, assim, é difícil de esconder, né, o que você tá pensando ou sentindo quando vem à tona essa reação do Do corpo. corpo. É. E o bacana é que que assim, dentro, né, o livro vai falar sobre os traumas, é o que a gente tem conversado, né, desde o início de. E aí quando ele fala um pouco sobre qual é o objetivo inicial, né, das emoções, quando o corpo traz, né, assim, entender que de alguma maneira aquela reação do corpo é para depois voltar para um lugar mais seguro, né? Então, assim, quando existe um trauma, quando existe algo que tem essa reação, depois a gente vai e regulariza, né? Vai tentar ter essa autorregulação. Então, a busca inicial é um movimento que leva o organismo a querer essa segurança e o equilíbrio de novo, né? E É, aí é onde ele, assim, colocando, que antes não existia um estudo sobre trauma, né? Então, o livro ele vai trazendo essas referências antigas para também ver os estudos de hoje, do que a gente entende de pós-traumático, de como cada um vai reagir. Eu achei muito bacana esse capítulo, é. achei bem gostoso de ler. Ele coloca assim. Ah, eu fiz um resumo aqui, eu tô seguindo Tá, meio que sem os capítulos, tá? Daí se eu for tá, acelerar muito. Mas ele coloca, né, que a gente tem o nosso sistema nervoso se divide em simpático e simpático parasimpático, para né? simpático. Isso. Ambos são autônomos, ou seja, não depende da nossa consciência para acontecer. Para acontecer e Mas reagir. sim, ele é automático em relação ao que está acontecendo com o mundo. Então é instintivo, né? A gente vê o Isso. perigo ou uma situação em que a gente precisa se posicionar, reagir, fazer alguma coisa, vai iniciar o sistema nervoso simpático, que é Simpático. aquele que faz a gente enfrentar as situações. Então, assim, ó, o nosso organismo ele entende tudo como algo estressante, como algo que você tem que fazer alguma coisa. Pode ser, gente, coisas assim, boas ou ruins, né? Sim. Então, você vai receber pessoas na sua casa para um jantar. É estressante, porque você tem que preparar a comida, você tem que preparar o espaço, você tem que limpar, né? Você tem que estar bem para receber, e a Uhum. gente sabe que tem pessoas que para o social Tem mais exige um esforço dificuldade, existe um danado. pouco Então, mais, é uma coisa boa, você quer receber essas pessoas, mas existe um mas é uma estresse. coisa que te estressa porque te tira daquele equilíbrio, né, do dia a dia, ou até mesmo, assim, que você precisa fazer algo que não é Diferente, né? da sua zona de Rotina. conforto, né, da sua rotina. E isso, para você fazer isso bem feito, para você fazer isso com a energia que você precisa, né, se esforçar, o seu sistema nervoso vai liberar, por exemplo, a adrenalina, que vai te agitar, vai te deixar com energia suficiente para fazer isso. Né? Só que é assim, você vai, ela libera adrenalina, você organiza, você arruma, você não sei o quê. E depois E o teu organismo depois, precisa retrair essa aceleração para tentar manter o equilíbrio. isso. E aí ele vai utilizar o que a gente chama de sistema nervoso Parasimpático. autônomo parasimpático, que Isso. é o sistema que reduz o nível de estresse
porque a gente E aumentou o nível age de como estresse freio, para ele fala, fazer né? e ele tenta. Agora, qual é o nosso problema no nosso cotidiano de hoje? Por que que as pessoas se sentem tão estressadas e tão com impacto no corpo, né? Devido a esse estresse? Porque a gente vive na luta, no Nome do fogo. enfrentamento. A gente vive num dia muito agitado, com várias coisas acontecendo, surpresas até, né? E aí a gente fica só nesse negócio de Estamos liberar tô essa acelerando, parte da ativação. E aí nos falta fazer, né, o parasimpático funcionar, que a gente regular não esse fluxo sai do na gente. simpático. E o Exato, parasimpático tem dificuldade de repousar e recuperar essa energia, né? E isso. aí ele vai fazer uma relação com os nossos traumas. Que os Isso. traumas exatamente é esse negócio que você não É sai desse sempre lugar nessa questão de defesa, né? o Então tempo é onde, inteiro. porque o tempo inteiro, como se fosse um mecanismo de defesa de tudo. Então o seu simpático está o tempo inteiro ali em atividade e é onde fica pesado, onde sobrecarrega o corpo, onde as doenças aparecem, né? As autoimunes e outras questões nesse sentido. E aí é bem bacana isso que você falou, porque é bem isso, e a gente não deixa o parasimpático chegar, que vai frear isso, né? Então a gente tem que ter a consciência de que está tudo isso existindo dentro da gente e que tem que ter um momento de parar para regular. Daí ele traz a respiração, um momento de pausa, né? Respira Que é a fundo, coisa assim, para respiração que você vai, profunda. que vai E eu regulando achei tudo isso. tão interessante o negócio da respiração, porque eu sempre acho que a respiração só regula, né? Que ela tem um papel só de regulação, mas na verdade, quando a gente a gente faz, nós estamos na verdade estimulando, né, o estresse. E para ela ser uma respiração que regula, a gente tem que Regulada, fazer com calma, profunda, né? exato. É bem Com interessante. pausa. E uma coisa que ele coloca aqui no capítulo, né, que ele faz uma comparação com os estudos de Pavlov, do sininho, do cachorro, né? Porque Pavlov, gente, ele foi estudar aprendizagem, né? Como que a gente aprende a responder à vida da maneira como a gente responde, como que a gente adquire determinados comportamentos, né? E ele entendeu que nós aprendemos por meio de estímulos que muitas vezes a gente nem reconhece depois, né? Que ele faz o experimento do cachorro e do sininho, Uhum. né? Que toda vez. Aí também ele fala da O tipo de salivação, tal, da objetivo, né? reação orgânica, né? Mas ele entendeu que toda vez que eu lhe oferecia comida para o cachorro salivava só de ver Só de o ver o pote movimento dele. da comida. E aí ele fazendo esse estudo e ele viu, então o cachorro sabe que aquilo é um pote de comida e por isso ele saliva, né? Mas será que não tem vamos entender o trauma aí, mas será que não tem outras coisas que associadas àquela comida não leva a pessoa a achar que a comida tá vindo, né, de uma maneira bem simples eu tô falando aqui. E aí ele começou a associar, né? Bateu um sino. Então, toda vez que ele oferecia a comida para o cachorro, ele tocava junto um sino, Ensino. né? Para ver como que ficaria isso na memória do cachorro, na aprendizagem do cachorro. E aí, depois de um tempo, o que que ele fez? Ele parou, ele começou a só tocar o sino para Tocar ver o que sino sem dar. aconteceria. E nessa de tocar o sino, o cachorro salivava, porque ele sabia que ao tocar o sino, a comida apareceria. Então ele já tinha memorizado isso. Então o gatilho dos traumas, eles têm essa relação, né? Então vamos supor, soltou um rojão. O que que vem na memória dessa pessoa? Exato. Que após tiros vem amigos mortos na É, guerra, exatamente.
né? Vem uma coisa ruim. Então, mesmo não tendo nada a ver com a guerra em si, eles não está nesse ambiente e não tá, fez o barulho, né? Como se fosse uma arma, Isso. automaticamente ele associa. Então, os traumas têm a ver com isso, uma freada, uma música que você estava ouvindo na Que hora que você aquilo lembra. aconteceu. Então, vamos supor, seu pai é um agressor da sua mãe, você vê aquilo. Seu pai escuta sempre uma música, Você vai sempre fazer a abre, ligação. né, a abertura da latinha da cerveja. Então, essas coisas associadas, né, àquilo, leva os gatilhos do trauma. Né? Então, toda vez que você escuta, então, meio que ele está explicando como que a gente acaba aprendendo. Mas ele também fala que a gente, do mesmo jeito que a gente aprende, a gente pode deixar de Aprender outras associar, coisas. né? Então, é bem interessante, porque ele fala da extinção do comportamento, da Sim. extinção da reação. Né? Que o cachorro, quando se começou a tocar o sino toda vez e a comida nem Não a vê mais água a comida? aparecia, Sim. aos poucos ele falou: ah, para que que eu vou Para que eu para que vou? eu Vai vou mudando. esperar a comida, né? Sim, Então, a terapia comportamental ela faz muito isso mesmo na prática, sim, né, Greta? Que é você, se você vai para um lugar e não se sente mal, o seu pânico diminui, né? sim, sim. Você enfrentou e já Então, está como a gente diferente. tem que enfrentar a situação É, já para está diferente. ressignificar, para dar Exato. novos, Um entender que novo aquele. lugar para isso, né? Um novo lugar para tudo isso, né? Que as emoções, elas vão conduzindo a todas as coisas que a gente vai sentindo. Então, já, a partir do momento que a gente vai mudando isso, a gente vai criando. Por isso que é muito interessante quando as pessoas às vezes evitam, né? Em vez de enfrentar. Ah, não, não vou lá porque aquilo vai me fazer mal, porque aquilo me lembra tal coisa. Então, aí que você tem que ir, né? Aí que você tem que ir com essa consciência de agora e vendo como vai ser isso. E aí você vai enfrentando todo esse novo jeito de lidar com algumas coisas que te trazem, né, a leitura do trauma, aquela situação traumática. Mas não que aquilo que você está vivendo agora é de novo um trauma, Mas é né? É importante um a rede de apoio, né? Que nem com certeza. como psicóloga, a gente tem dificuldade de acompanhar. Porque, assim, na TCC a gente até faz algumas coisas, né? Que é Uhum. possível fazer. Mas a gente não consegue, por exemplo, na festa Sim, com o com o paciente. paciente, a gente não consegue viajar com o paciente, que Sim. muitas vezes os traumas vêm desses lugares. Então, a gente faz simulações. E aí a gente faz esse trabalho com Tem as uma redes, né? Com a simulação que a família, gente. com o tutor de confiança. Assim, é difícil de eu utilizar porque TEPT, né? É Tá? uma coisa que eu não trabalho tanto, mas eu sei que é possível, Mas já já aparece, né? utilizei. Mas os exercícios de visualização, aquele óculos de terceira dimensão lá, que você vê a imagem, né? Que você consegue ver a imagem da altura, do elevador. Então, tem Uhum. recursos para serem usados dentro da terapia que a gente consegue fazer essa pessoa vivenciar o que lhe dá medo, o que Sim. lhe dá Eu uso angústia. muito visualização mesmo. Visualização eu Eu uso uso bastante bastante. visualização e também aquele negócio da troca dos papéis, Dos né? papéis. Então eu faço o meu paciente, a pessoa faz a outra pessoa, e aí, Sim. né? E o inverso também, começa com a pessoa. Geralmente eu começo o paciente falando comigo como se eu fosse a pessoa com quem ele tem que conversar, Precisa conversar. com quem ele Isso. precisa fazer. E aí ele fala, 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 e eu reajo, né, como se eu fosse a pessoa, porque a gente não consegue ser a pessoa exatamente, É, né? Mas eu também faço o perdão, né? Aquele momento a em que a pessoa reparação. reconhece o erro e tal. E depois faço muitas vezes o inverso também, a pessoa sendo a pessoa que ela que eu A pessoa que gostaria ela de quer. falar.
e funciona muito bem, ajuda muito, né? Mas a gente sabe que estando com a pessoa é Outra diferente, mas a emoção. gente não pode Eu já faço acompanhar. mais, eu já entro mais na visualização e percebendo o corpo e que cada um está sentindo com relação àquela situação que tem que enfrentar. E aí vai tendo a dor no corpo, vai tendo a angústia, o peso, mas a gente vai passando É mais junto por isso sistêmico, né? através da visualização, aí depois a gente vai fazendo a reparação. Legal. Ah, é muito bom. É um meio mais sistêmico, né, de fazer. É, Então ele o fala que o corpo, né? trauma que o trauma é uma desconexão entre o cérebro e o corpo, Isso, porque é onde o simpático e parasimpático está desequilibrado, né? Que aí pode vir o colapso, pode vir o trauma, pode vir tudo isso. então que por isso que a gente tem que fazer um trabalho Regular. de conscientização do trauma, né? Conscientização do que está acontecendo, por que que o corpo está reagindo assim. E aí ele fala sobre a questão da respiração, do yoga, Uhum, aí entram os mindfulness da vida, né? Entre as técnicas de consciência plena sim. e atenção plena, né? Para aumentar a, a atuação do Atuação do parasimpático, momento. né? O prazo que o parasimpático, porque, por exemplo, quando a gente dorme, o parasimpático é que está ali no comando. Isso. Agora, se você tem uma noite agitada, se você acorda não sei quantas vezes, ele não consegue fazer o Direito dessa descanso ali, regulação. a regulação, né? Sim. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa sim fazer uso de medicamentos, de recursos para conseguir dormir Fazer direito, isso, né? né? Adequadamente Então você vai acordar na adrenalina, né? já acorda, né? Porque Você às já vezes acorda tem, na adrenalina. nossa, É. tem uns sonhos. Ontem eu estava assistindo outra série, eu tô cheia de assistir série com traumas, né? Ontem eu estava assistindo outra série que o cara perdeu o sobrinho. E perdeu o sobrinho, ele é policial, ele perdeu o sobrinho, então tudo que ele enfrenta, ele encara a perda do sobrinho e do sobrinho. E ele se sente muito culpado, eu não entendi muito bem. Eu terminei a primeira temporada, mas eu não entendi muito bem por que que ele se sente tão culpado com a morte. Eles não entraram em detalhes ainda, mas eu sei que tem relação com o trabalho dele. Sim, provável. E É bem provável, né? Porque é ele bem trabalha com provável, isso. É. porque a série sempre mostram Tipo isso. quando você é um médico e não sabe o seu pai, Mas porque tem a ver né? com ele. Até agora parece que ele se suicidou, só que não tem explicações, né? E o jeito como ele fez isso. Como? E ai, minha gata trepou na janela, eu levei um susto. E aí, toda vez que ele ia enfrentar, ele tinha um pânico, um pânico, um pânico e ficava. E aí, e a parceira dele, que toda vez fazia regulação emocional com ele. Olha, Parava e falava, calma, né? respira, vai com Respira, vamos calma. sentar ali. Isso aqui não é tal coisa, né? E é bem interessante porque é muito difícil a pessoa sair disso sozinho. E aos Sim, poucos a gente vai ver que a pessoa vai melhorando. Não, não só na hora, nos outros dias, né? Ela vai com mais facilidade aprendendo a entender o que está acontecendo com o corpo dela, né? gente, essa É coisa bem. do respirar é muito. Assim, as pessoas falam, mas já respiro, já respiro. Não é isso. Ontem eu fui dar uma roda de conversa numa empresa aqui, de uma equipe de uma construtora, e a gente estava falando muito sobre várias questões com relação à pressão, equipe, como lidar com as emoções, o papel de cada um, o peso, né? De tudo isso. E eu fiz um trabalho de respirar, né? Pausadamente, segundos, aquele que você puxa por 6 segundos, não, puxa por 4, segura 2, solta 6, Uhum. sabe assim? Só daquilo, a gente, ele foi fazendo aquilo e falou, nossa, as pessoas, eram 20 funcionários. Eu falei, nossa, a gente fica mais presente. Gente, isso é uma coisa que a gente pode fazer a todo momento. É.
Na verdade, a técnica de respiração, ela é a mais usada. Eu acho que Exato. é a mais usada para regulação emocional, porque não tem como você não conseguir fazer aquilo em qualquer lugar da tua vida, né? De Sim, você parar, se concentrar na respiração. Eu já falei aqui, né, que eu adoro o escalonamento lá, o escaneamento, escalonamento. sinceramente. O escaneamento corporal é uma das coisas que eu acho mais incríveis, porque quando você vai Passando. pensando, né, escaneando o teu corpo, que você passa por Sim. que você vai falando, você vai pensando, né, olhos, orelhas, que você vai até chegar na ponta do pé, Bem, não tem é, como, porque você não é vai muito pensar bom. em outra coisa, É né, muito porque você bom está isso. E isso é um totalmente, trabalho você fica. fácil de fazer. Só que as pessoas não fazem, né? Gente, a técnica de contar carneirinhos funciona. Parece piada, mas funciona. Quando você tá lá, né, contando os carneirinhos que estão pulando na sua imaginação, você tá Quando você, regulando suas emoções e quando você vê, você você tá tá com foco no dormindo. carneirinho, Não é à eu vi. toa que as pessoas dormem rezando terços, né? Sim. Fazendo orações. Aí todo mundo pensa assim: ah, mas é porque está se conectando com Deus. Não, é porque você, não só, né? Não só Porque não é só sobre isso, mas é porque, na verdade, quando você vai rezar, você deveria não dormir. é, Mas por que que você dorme? Por causa dessa sintonia, né, que você vai fazendo mentalmente, porque olha como que é rezar um Pai Nosso. Olha como que é. sim, Ele tem um ritmo, uma sintonia. O terço tem isso, né? A gente vai num ritmo e aquilo vai regulando a sua emoção e você vai conseguindo, vai ficando com sono fica mais. mesmo, vai. Então, Isso é sereno orar mesmo. faz muito bem para o seu sistema, né? Claro que desse jeito, assim, se você começar a gritar, né? Aí você não vai. Aí você vai sair disso, né? Porque tem bastante gente que na oração fica mais eufórico do que porque tá, né? Tá Tá, mexendo, né? tá estimulando. Mas é bem interessante, então, né? Que as rezas elas fazem isso. Eu achei muito legal que ele fala da importância do coletivo. Eu estou falando aqui sobre a rede de apoio, né? O quanto que no trauma é importante a gente ter alguém para nos ajudar na hora de um pânico, né? Na hora de uma fobia e que Sim. a gente tem uma crise de ansiedade. Mas ele fala de outras coisas também. Ele fala que a gente precisa dessas pessoas para ajudar a gente a nos conectar, né, a tomar consciência, mas ele fala também da questão dos neurônios de espelhos, novamente, né? Ele começou a falar isso Reciprocidade, no né? capítulo anterior, e agora ele fala de novo, né, que por causa desses neurônios a gente acaba se espelhando no comportamento do outro, reagindo ao comportamento do outro, né? Então, quando a gente entra num lugar onde as pessoas estão muito agitadas, muito, A gente né? sente, né? Vê. Primeiro que a gente já liga um alerta. Por que que tá todo mundo Sim. assim, correndo, nervoso, né? Já liga o sistema de alerta. Ou então, por que que as pessoas estão tão calmas, né? A gente vai observando aquilo. Silenciosa. Tem uma coisa que a gente faz muito em sala de aula, não sei se você faz isso, mas quando meus alunos estão extremamente agitados, eu sou do tom alto, né? Eu sou muito do tom alto, então eu tendo a prender a atenção fácil. Só que quando os alunos estão acostumados, Tá quando demais. eu vejo eles estão falando na minha altura. E aí às vezes eu paro, vou baixando o tom de voz, Uhum. aí Uhum. eles ficam curiosos. É, A princípio eles ficam para. curiosos, daí eles vão baixando a euforia. Então, É. por causa do neurônio espelho, gente. Isso é um comportamento, né? Do próprio que a nossa mente fala, opa, né? Tem uma Tipo, coisa diferente aqui. e aí ela vai respondendo de acordo com o ambiente. É. E quando ele fala sobre segurança,
e essa rede de apoio das pessoas, do apoio social e tudo mais, gente, ele fala que não é só uma questão de estar na presença, que aí é um ponto que a gente vem falando até nos outros livros também, né? Assim, é realmente estar de verdade com a pessoa, ouvindo claramente, a escuta empática, a presença neste sentido, né? Essa reciprocidade que ele comenta aqui nesse capítulo também. Então, esse apoio é realmente estar, não só ficar ali e pronto, acabou. É estar junto, é entender, é estar nessa abertura de coração ali, né? Com relação a tudo isso. E falando de segurança, eu lembrei do lugar seguro, né? A gente faz Sim, aquela técnica do lugar seguro que pede para a pessoa visualizar um lugar que ela se sente um bem lugar para sentir bem. confortável e que é uma técnica que ela pode levar nas crises, né? Mas eu Sim, também quero falar aqui sobre os lugares, por exemplo, né? Morre alguém da família e a pessoa não quer mais entrar no quarto, não quer mais morar na casa. Gente, pensando no mundo ideal, seria a gente se manter naquela casa, entrar naquele quarto, ressignificar aquela história, tal, tal. Isso é no mundo ideal, porque daí você está enfrentando seus fantasmas, né? Você está conseguindo realmente dar novos sentidos e não ter que se mover todo por causa do problema. Mas muitas pessoas não vão conseguir não fazer dão isso. conta. Não dão conta. E aí sim vai ter que mudar de casa, e aí sim vai ter que, né, fazer alguma coisa. Reestruturando Até tudo de isso. cidade tem gente que muda, mas melhor assim, que é uma forma de enfrentamento, porque qual que é o grande problema? Você viver no trauma. Então, Isso. tá lá, tudo intacto no quarto, você vai lá todo dia, você conversa com a pessoa como se a pessoa estivesse ali, né? Isso daí ajuda a lidar com o luto no começo? Ajuda, é importante, tal, você criar, né? Ai, vai no cemitério, cria uma rotina, assim, né? Mas não é saudável por longo tempo, porque vai chegar uma hora que a pessoa vive aquele universo, né? Aquele não Só se fica conecta nisso. às vezes com Só as fica outras nisso, né? E acaba não pessoas. indo para outros lugares. Fica só nisso mesmo. É. Vivendo naquele passado, vivendo no trauma, vivendo na dor. Né? E é uma coisa interessante a gente entender que, nesse exemplo que você deu de luto, tem um tempo, gente. Né? Existe um tempo de viver tudo É. isso. Ninguém vai E de fazer isso no outro dia, ressignificar né? tudo isso tudo. Não é de uma hora para outra também. Calma. Né? Até uma própria até mudança de casa não é de uma hora para outra. Né? Então, assim, como que vai ser esse processo até que as coisas comecem a caminhar de um outro jeito, diante daquilo que eu vivi, que ainda está doendo, que não está legal, tudo mais. Então, tem todo esse processo de entender como que a gente vai reagindo e agindo, né? Ele vai falar dos 3 níveis de segurança aqui, Uhum. né? Fisiológicos, fundamentais. Aí ele fala que o primeiro nível é o envolvimento social, que é o Social, quanto a gente precisa do outro sim. para Ninguém vive conseguir. sozinho, né? Isso é tão importante, a gente ninguém vive sozinho. A gente tem que entender que a gente É. não vive bem sozinho. Saudável é viver com outras pessoas. Não precisa ser também um monte de gente, mas você ter pessoas da qual você confia para estar junto. Porque viver sozinho, de verdade, não é saudável para ninguém. Então a gente tem que ter esse envolvimento. Eu não lembro onde que está o segundo. Deixa eu ver aqui. Só anotei Primeiro o nível, que é o terceiro, envolvimento parece. social, que é o apoio das pessoas. E se ninguém nos acode, a gente fica nesse instinto de luta e fuga, né? Aí depois a gente pode entrar no colapso com relação a tudo isso, que não dá certo, não funciona, não fica legal. Aí depois fala do nervo vago, mas ainda dentro do sistema de desenvolvimento É tudo social, do primeiro. né? Que é de como a gente sente tudo, né? Tudo do primeiro ainda. Eu não me lembro se ele fala, segundo a impressão que eu tive é que ele ficou nisso.
Eu também fiquei Não, procurando, ele depois não fala do achei. terceiro. Na verdade, ele está falando aqui, ó, quando ameaça a nossa segurança e conexões sociais provoca mudanças nas áreas inervadas do CVV, Uhum. aí a gente vai. É como se a gente fosse pedir o socorro. Eu acho que esse momento que é o Sim, ela segundo. está em ação, em sinais, o coração, fica, o pulmão desacelerando, tudo isso aí, e depois vai entrando no outro momento. Pode ser que seja E dessa aí forma. aí o terceiro que seria o sistema de emergência. Sim. Então, na hora da segurança, a gente vai passando por esses E estágios, né? todos é que é tudo muito rápido, né? Como a gente vai sentindo, como isso vai acontecendo e como que isso vai funcionando, desde o CVV, que é essa coisa mais do nervo vago mesmo, né? Essa coisa mais das vísceras, de como a gente reage, como que a gente fica, até depois a coisa vai ficando mais. E é interessante quando ele fala aqui também, o terceiro, com relação ao vagal dorsal, porque realmente a gente parar para pensar no corpo, é esse movimento que acontece, né? É a Que hora aí que vai depois dessa adoecer, né? atenção, a atenção vai chegando no corpo, você vai não consegue mais respirar e vai ficando naquilo e o corpo vai sobrecarregando. Esse é o ponto onde a gente às vezes se desliga, congela, é o colapso, né, que ele fala. É que a gente vai falando esses temas, mas é tudo muito rápido, gente, a forma que isso tudo vai acontecendo diante de um trauma, né? Então, as coisas vão acontecendo, o corpo vai reagindo, e é isso que é importante a gente entender. Uma coisa interessante que ele coloca aqui, né, é que quando a gente entra no modo luta ou fuga, a gente desliga o nosso sistema de envolvimento social e é por isso que as pessoas são tão Ficam quietos, estúpidas, são tão idiotas umas com as outras, agem na né? Ele até cita que a situação do trânsito, que é muito comum as pessoas muito perderem comum, a cabeça no trânsito, uma briga de trânsito. né? E nossa, o que a gente vê na televisão, né? Um atrás do outro, é porque relou Tanta no coisa está retrovisor, toma acontecendo, um né? tiro. A gente, olha, eu fico Sim, a impressionada. gente fica todos. E é bem isso que acontece, né? Quando eu dou o exemplo do trânsito, se a gente parar para visualizar isso, é exatamente. Aconteceu uma briga, você já fica em alerta, né? Qualquer tom de voz já te deixa irritado. Se naquele momento tem alguém no carro e você conversa com a pessoa, você já é estúpido. Nossa, é uma cadeia, né? É isso, E né, que tem ele uma traz coisa aqui. cultural também, né? Que eu vejo uma reação pior com mulheres. Mais Porque estúpido. tem a cultura de que mulher não sabe dirigir, que Sim, mulher é ruim no volante. Já, né, já tem isso. E também eu vejo que tem uma questão sobre o bem material, né? Que sim. carro, né? Tem um negócio É. assim, Ah, nossa, carro é uma coisa que ninguém pode fazer um risquinho, que nananã, né? Que é um negócio assim que também já deixa a pessoa num sistema de alerta em dobro, né? máximo, Porque assim. tem uma questão do dinheiro, tem uma questão é, de que você não pode afetar o outro no trânsito, né? Fazer nada para o outro no trânsito. Então, é de direitos. Eu estava no sinal, não sei o que lá. Eu estava do lado correto. Eu estava, né? Que todo mundo na busca da razão ali, né? É, De estar certo, né? Na verdade. sim. E é mais isso, ele fala dessas reações, que esse exemplo é muito, muito legal de a gente entender e de perceber como a gente sente diante dessas situações, para entender outras situações de casos de traumas como abuso, violência, tudo mais, o porquê que as pessoas reagem dessa forma, né? Porque tá ali, né, o trauma, tá no corpo, no jeito dela, a pessoa reagir. Aí depois, Ah, ele fala do que nos torna humanos, né? aham, Ele fala que o bebê não é muito sociável, e que ele vai aprendendo aos poucos, né, a se socializar e que aqui por isso regulando, os pais que vão a, ensinando, né?
um pouco sobre essa caminhada também de como os pais vão ensinando tudo isso, né, para um bebê, para uma É, porque é nesse aprendizado, caso. né? Sim, é aprendizado, é. Exato. É que é assim, né? O ser humano, ele é dependente demais de outra pessoa para ser quem ele é, Sim, né? Daí a gente pode lembrar do Menino Lobo, sim, né? Quando a gente vê o Menino Lobo, ele não aprendeu a falar, ele não aprendeu a andar de pé, né? O corpo dele ficou bem parecido com o de um animal. Por quê? Porque ele reproduziu aquilo que os aquilo lobos que ele tem na ensinaram para genética. ele, né? Exato. Porque ele é muito dependente desse ensino. Os outros animais, eles são instintivos, eles vão, Instintivo, ele é um humano no meio né? Tanto social. é que eu tenho uma É, gata aqui que eu peguei, ela é sozinha e ela faz tudo que um gato faz, sem ninguém nunca ter ensinado nada para é ela. instinto, né? Ela não tem comportamento de humano, né? Ela Sim, faz o que um gato faz. Agora, o ser humano, se ele é criado por outra espécie, ele reproduz lógico, assim que ele vai pro, né, para a vida humana, ele também vai aprender as coisas, mas vai ele vai ter, aprendendo né? outras coisas. É. O que eu Então acho tem um pouco. interessante aqui, que ele fala sobre a questão da dissociação, é quando ele fala aqui nesse capítulo mesmo, do que nos torna humanos, podemos falar de trauma quando todo esse sistema falha, né? Então ele dá um exemplo. Quando você pede clemência ao abusador e ele ignora suas súplicas, quando você é uma criança na cama aterrorizada ao ouvir os gritos da mãe espancada, quando vê o companheiro preso sob ferragens que você não tem como mover, situações assim, né? A imobilização está na origem da maioria dos traumas. Então você fica nessa situação de saber não tendo como reagir. Quando isso ocorre, quando ele fala o CVD, na verdade, o que, que é? O complexo vagal dorsal, que é o corpo vai reagir. Então, como que esse corpo vai reagir? O coração vai, né, a respiração, o coração, tudo isso vai ficando nesse lugar, né? Porque você está ali numa situação que você não sabe o que faz. E é onde isso vai se dissociando e entra em colapso, né? É onde existe o pânico, onde existe tudo isso e acaba acontecendo que você perde um pouco a noção do que é real, nesses exemplos que ele deu aqui, né? Aí vem por defender-se ou relaxar, né? Assim, o É, próximo. aqui é bem interessante, né? Porque, na verdade, a gente precisa das duas coisas, né? Em Sim, determinados momentos. É, mas, que nem ele fala, né? Que como mamíferos é natural a gente estar em guarda o guarda, tempo inteiro protegendo ou proteger, se protegendo, né? ali, Mas que se a sim, gente não ficar fora do ar por algum tempo, né? A gente não se divertir, né? Usar esse mas é esforço para diferente. coisas boas, como a questão de brincar com filhos, sexo, a gente não sair dessa Vou vigilância, relaxar mesmo, né? aí não a gente é onde a gente vai acabar adoecendo, né? E E adoece, outra você coisa, tem a que aprender a identificação do relaxar. perigo real. Com o trauma, a gente tem Uhum, uma dificuldade muito grande de identificar o perigo real, né? A gente não sim, consegue identificar. Tudo é perigoso. E aí, quando a gente está num perigo real mesmo, a gente muitas vezes está inerte ao perigo. é verdade. Hum, É bem bacana entender isso, porque a gente vê hoje as pessoas sempre numa defesa muito grande nas relações, por exemplo, né? E tem um histórico que muitas vezes não foi visto, né? A gente atendo casais. Então, assim, é muito interessante na conduta do atendimento de casal, quando você percebe os mecanismos de defesas que cada um tem do próprio afeto entre eles, né? Porque tem uma história de trauma. E aí você acaba agindo sempre de uma maneira de luta, de fuga, de defesa. E é onde você, com consciência, vai conseguindo trabalhar isso, porque ninguém se sente seguro assim, gente, né? A gente tem que buscar essa segurança nas relações. Então, se a gente não lidar com aquilo que não me é 8 e traumatizou, 80, né, Greta? Não é exatamente, 8 e 80. A gente não exatamente. pode achar que tem que ficar o tempo inteiro regulado também. Sim. É entender como, é você se entender, entender
a sua história, que te traz aquelas defesas, aquelas angústias, mas entender também o que é real agora disso tudo, né? É realmente essa percepção de discernir, né, de fato, o que é real, o que não é, daquilo que está acontecendo, da história que eu trago. Aí, novos enfoques de tratamento, Ai, gente, falar sobre. eu dei esse exemplo já, né? Mas é praticamente isso. Gritar com uma pessoa descontrolada só produz mais desregulação. Desregulação. Né? Não Não adianta adianta. nada. Por isso que tem algumas técnicas, né? Que a gente fala, pede para sentar, Isso. né? Olhar as coisas que isso Abaixa para acontece com falar com a criança, né, você. que está nervosa. Tem É. algumas coisas, o olho no olho, né? Uma das coisas tem umas coisas que a gente fala, né? No momento de pânico, no momento de confusão, no momento que a pessoa se sente ali insegura, além da questão da respiração, é ela conversar com você sobre tudo aquilo que ela está vendo naquele momento ali real. Ah, esse copo, olha como que é esse copo. Aí você vai falando de como que é esse copo. Ai, olha isso aqui, olha essa planta. Nanana. Você vai trazendo É. presente, você vai trabalhando aqui o agora. Não que você não vai falar sobre aquilo que está acontecendo, vai, mas às vezes não é aquele momento, né? Não é, às vezes, não é aquele momento, não é naquele momento do pânico que você vai falar sobre isso, né? Achei interessante também outra coisa que ele coloca aqui nesse capítulo, que ele fala que o nosso sistema educacional é falho na regulação das emoções, né? Porque não estimula o envolvimento social. As atividades, a maioria Se das concentra em atividades são mobilizar, individuais, né? E quando são coletivas, né, elas são um pouco valorizadas, como é o caso da educação física, do coral, sim. né, Nossa, é o verdade. recreio, né, que seriam atividades mais livres, livres assim no sentido de, Importantíssimas de voltar a ter. né, e a gente vê diminuiu as aulas de educação Nossa, física, total, né, total. então, Mas parece que vai voltar. Parece que está tendo uma lei dizendo que tem que retomar tudo isso. amém, Senhor, porque as pessoas Amém. já têm muito Precisa. sedentarismo e ainda Sim. a hora da interação ali. Aham. E sem contar que é exatamente nessas horas de interação que a gente consegue descansar melhor o cérebro, toda essa ansiedade, para poder ter foco e atenção no aprendizado que você precisa depois. Não dá para entender porque nas escolas fizeram isso. Não É, dá porque para a escola é entender. focada no vestibular, filha. Porque a Tá? Mas escola é focada então, se no eu, se mundo. eu fizer exercício, não vai bem no vestibular, porque Mas vai ter não mais é isso foco que e eles. aprendizado. Mas vai ter jeito. Infelizmente, não é assim que eles pensam, não. Então, mas está tendo mudanças aí que eu já É. ouvi falar a respeito disso. Ele até fala, né, de projetos, que muitas vezes programas terapêuticos, de yoga, para acalmar. Mas, de repente, seria interessante colocar um teatro, colocar outras coisas para É porque trabalhar as se a gente for emoções pensar ali em também. endorfina, se a gente for pensar em, sei lá, serotonina, coisas que de bem-estar, a gente vai ter que ativar, né, de uma forma Ativar saudável. tudo isso, exato. Aí ele até fala, né, de defesa pessoal, de teatro nas escolas, estimulações sensoriais, isso precisa ter de novo. Dani, quando a gente era criança, as escolas infantis tinha grama, tinha areia, tinha tudo isso. Hoje é cimento. Aqui no interior, né? Você não tá no interior também? Eu tô no interior, mas mesmo assim no interior ainda tem essas coisas também já, tudo meio cimentado, aqueles parquinhos que não é livre, tudo. Gente, vamos brincar na terra, na grama, sabe? Porque é tudo isso que Não faz é com só que a gente tela, né? Meu Deus do crie céu. só essa questão A sensorial, de tela, sentir as tela, coisas, de tela. conexão, Não que sei o aí que tem a ver vai com ser. conectar junto, né? É tudo isso. Então, gente, o capítulo vai terminando por essa linha aí, sabe? De entender esses ritmos viscerais, Acho que eu... né? De contatos interpessoais, de consciência, de comunicar, corpo, né? Tudo. É Aí isso. ele finaliza assim, ele fala assim, a memória está Né? codificada nas vísceras, em emoções dilaceradas e dolorosas,
em distúrbios autoimunes e em problemas esqueléticos musculares, e se a comunicação mental, cerebral, visceral é a estrada mestra para a regulação das emoções, é urgente uma Ai, mudança gente, radical em nossos pressupostos terapêuticos. tudo, né? Tapa na Todas essas cara, coisas. É isso aí. Ah, né? Não sei se nós, eu não voltamos em sei se o ser janeiro. humano não sabe disso, não, viu? Sinceramente. Eu acho que Mas, né? sabem, mas não fazem os- nada. o, o óbvio tem que ser falado. O óbvio tem que ser falado, né? Tem que ter mais ação, aí que tá, né? Ai, amiga do Aí, céu. amiga, Então tá, a muito gente bom. volta depois do ano novo. Depois do ano novo, não. Que dia que a gente volta, amiga? A gente volta na segunda, terceira semana, né? Você falou. Semana do dia 15. Eu vou viajar. Isso. Isso. É isso, Do dia 12, dia 14 a gente volta lá. isso, Então tá isso. bom. A gente volta dia 14. Certo? Gente, Beijo, amiga. boas Boas festas. festas para Boa todos. virada de ano. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.